Falta um pouco de fé, porque a gente para e olha para a circunstância. A gente para e olha para o nosso bolso. A gente olha e diz, não, o que eu tenho é pouco. A gente olha e pensa, o que eu tenho não vai dar. A gente olha e pensa, se eu entregar vai faltar. Mas tudo isso está correlacionado à obediência em que eu ouço e eu faço. Porque é através do pouco que nós damos que o Senhor vai multiplicar e fazer do pouco muito. É através da nossa atitude que para nós parece ser pouco, mas para o Senhor é o suficiente para Ele agir no âmbito da multiplicação. É exatamente nesse ponto, neste cenário, que eu quero citar de exemplo, antes de nós virmos ofertar. A viúva de 1 Reis capítulo 17, quando o profeta chega até ela, e o profeta diz, o que você tem? Ela fala, eu só tenho uma botija pequena, para eu fazer um bolo para comer com meu filho e depois morrer. E sabe o que o profeta diz? Faz primeiro para mim, para com que eu coma. Depois você faz para você e para o seu filho. Eu imagino que aquela mulher tenha pensado, eu não vou dar porque é a única coisa que eu tenho. Mas depois o profeta confronta, faz conforme a minha palavra, porque é o Senhor que está dizendo. E o que ela faz? Ela obedece. E a chave da obediência, quando você ouve, e não só ouve, mas pratica, o que aconteceu? Quando ela escolhe obedecer, o milagre acontece. E o que eu quero te dizer, na tua vida financeira, nos teus negócios, naquilo que você tem projetado diante do Senhor, é com pouco que você vai colocar hoje, que Deus vai multiplicar e fazer o milagre. Não, você não entendeu. O pouco que você tem hoje, você vai vir aqui dizimar e ofertar. E é através do pouco, da obediência, que a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. Preste atenção, Deus não multiplicou muito, Deus multiplicou o pouco até aquilo que foi entregue com obediência. Aquilo que você der no âmbito da obediência, no âmbito do que o Senhor está dizendo como princípio, como dízimo, como oferta, o Senhor vai multiplicar na tua vida, o Senhor vai multiplicar na tua casa. Não te preocupa, nem olha para as circunstâncias diante do que você tem hoje. É através do pouco que você tem que o Senhor vai fazer muito na sua vida. Esse é o ponto que eu quero destacar para você. Escuta, não espere as coisas melhorar para você começar a dizimar e ofertar. Comece ofertando o pouco que você tem, porque é através desse pouco que o Senhor vai fazer muito na sua vida. Muitas vezes a gente impede que a prosperidade do Senhor chegue à nossa vida. Por quê? Porque nós só ouvimos trazer os dízimos à casa do tesouro. A gente ouve. E por que a gente não recebe? Porque na hora de fazer prova, a gente não faz prova daquilo que realmente é para ser feito. Por que essa mulher recebeu, pastora Gerli? Porque o profeta diz, faz primeiro para mim. E quando o profeta diz, faz primeiro para mim, ele diz, separa o primeiro que é do Senhor. E sabe como a bênção de Deus vai te alcançar? Quando você começar a separar primeiro o que é dele. Eu te desafio nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não espere as coisas melhorar para você dizer, não, eu vou ter um salário melhor, eu vou ter as circunstâncias melhor para poder começar a dizimar e ofertar. Eu te desafio a começar a partir de hoje com o que você já tem. Traga o que você tem. Pare de justificar, de dizer, eu vou esperar as coisas melhorar para começar a fazer. O desafio hoje é que você venha aqui e que você traga o que você tem. Ah, Elias, mas eu não trouxe dinheiro. Mas no seu celular tem uma coisa chamada Pix. E aí, ó, na cadeira que está à sua frente tem um QR Code. É só você apontar seu celular, mirar bem certinho e você vai dizimar e ofertar nessa noite. Você que está em casa, nos assistindo aqui ao vivo, tem um QR Code na tela também que você pode nos acompanhar, dizimar e ofertar também. E você que trouxe seu dízimo, sua oferta, ou você que não trouxe, mas vai fazer seu Pix, coloca a mão direita lá em cima que eu vou orar por você. Amém? E eu te desafio nessa noite
a não trazer a melhor ou a maior oferta, mas que você traga nessa noite o seu melhor dízimo e a sua melhor oferta. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando aquilo que realmente é do Senhor. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, te exaltar. Que nessa noite, Pai, nós saiamos da condição de ouvintes e que nós possamos ocupar o lugar de praticantes. Praticantes da tua palavra, praticantes, Senhor, dos teus princípios, porque eu entendo que quem cumpre princípios por princípios é alcançado. E nessa noite, Senhor, que nós possamos não trazer o que sobra, não aquilo que dá, mas que nós possamos dar ao Senhor aquilo que realmente é teu, as nossas primícias, nosso dízimo, a nossa oferta. Receba, Pai, com gratidão aquilo que iremos ofertar diante do teu altar. E aqui eu abençoo, Pai, as finanças de cada um dos teus filhos, que nós possamos prosperar em ti, que nós possamos, assim como aquela viúva, Senhor, que deu aquilo que ela tinha, que nós possamos receber aquilo que não temos, mediante a obediência que nós estamos praticando diante do Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Venha, traga a sua oferta, deposite via Pix e seja abençoado em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Queridos, nos últimos dias algo chamou a atenção de todo o mundo. 4 astronautas saíram da Terra e foram na missão Artemis 2. E eles foram até a Lua. E eu queria que você assistisse esse vídeo. É um vídeo bem curtinho. E eu queria começar hoje com esse vídeo. As we continue to unlock the mysteries of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are. And he also, being a great teacher, said the second is equal to it, and that is to love your neighbor as yourself. And so, as we prepare to go out of radio communication, we're still to feel your love from earth, and to all of you down there on earth and
around Earth. We love you from the moon. Aleluia. Essa é a voz do astronauta Victor Glover. Quando ele chega na Lua, o próximo momento ali, a comunicação seria cortada e eles ficariam literalmente sozinhos no espaço. A frase que vem depois daí é as pessoas da NASA dizendo: nós copiamos a mensagem. E por algum instante eles ficam no espaço. Mas o que me chamou a atenção foi esse homem, esse astronauta. Quando ele chega no espaço, quando ele vê aquela imensidão, quando ele olha para nós e vê um pontinho azul, quando ele vê todo o céu, quando ele vê a lua, quando ele vê aquilo, a fé dele aumenta, a fé dele fica amplificada. Ele olha tudo aquilo e ele vê como tudo isso, como pode tudo isso. A Bíblia diz que o salmista vai dizer que os céus revelam a glória de Deus e a terra anuncia os firmamentos das suas mãos, a obra, anuncia a obra das suas mãos. Então é isso que ele contempla, e ele, cheio do Espírito ali, ele vai mandar uma mensagem, e ele prega o Evangelho, e ele prega o Evangelho para o mundo inteiro. Ele não via o seu trabalho como algo secular, ele via o seu trabalho como algo sagrado. E quando ele chegou no espaço, ele viu uma oportunidade: eu vou pregar aqui no espaço. E literalmente esse homem pregou o Evangelho no espaço. E daqui a uns anos, talvez, muitos livros contarão essa história. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho. Acredite, ao longo da história, tentaram dar vários nomes ao Evangelho. Nos cristãos do primeiro século chamaram o Evangelho de Jesus Cristo. Mas na frente você vai ver eles trazendo outros nomes. Ainda no primeiro século você vai ver um termo paulino que é o Evangelho da Graça. Depois a igreja invade o Império Romano, nós vemos ali o período, mais na frente o período medieval, e o Evangelho passa a ser chamado de a Lei de Cristo. Mais na frente você vai ver alguns estudiosos chamando o Evangelho de a filosofia da verdade. O intuito deles era alcançar os gregos, os intelectuais daquele tempo. Mas na frente, com a reforma protestante, você vai ver Lutero, por exemplo, chamando o Evangelho de a promessa, a doutrina da graça. Vários termos deram ao Evangelho ao longo dos anos. Nos tempos modernos, contemporâneos, você vai ver gente chamando o Evangelho de o Evangelho social, outros chamando o Evangelho de Evangelho da prosperidade. Mas hoje o desafio para nós é voltar lá nas margens da Galileia, voltar lá na região da Judéia, voltar lá naqueles locais onde nosso Jesus andou e ver o que Jesus falou a respeito do Evangelho. E Jesus, ele chama o Evangelho de Evangelho do Reino. O Evangelho Jesus chama de Evangelho do Reino. Reino foi aquilo que Jesus mais pregou. Se você olhar a oração do Pai Nosso, você vai ver
Jesus falando do reino: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Se você olhar as parábolas de Jesus, você vai ver que a maioria delas e assim é o reino é como isso, aí ele vem. Então Jesus, a mensagem dele era o reino. Se você olhar o Sermão do Monte, Jesus fala do reino. Então a mensagem de Jesus era o reino. Quando ele vai pregar o evangelho, quando ele vai pregar pela primeira vez, a mensagem é muito simples: arrependei-vos porque chegou o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o arrependimento, ele existe porque o reino chegou, porque o reino é chegado. Eu não me arrependo só por me arrepender, eu me arrependo, tem um porquê. Essas mensagens, elas têm que estar conectadas. Eu não posso só me arrepender. Pastor, o senhor tem que pregar sobre pecado, o senhor tem que bater, o senhor tem que... Tudo bem, mas isso tem que estar associado ao reino, porque senão é moralismo, é outra coisa. E ironicamente nos mais afasta de Deus do que nos aproxima, porque a mensagem de Jesus é o reino. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou, porque é chegado o reino de Deus. Esse foi um dos motivos que Jesus foi crucificado. Duas declarações levaram Jesus para a cruz: quando ele se declara filho de Deus, e quando ele diz que o reino dele não é deste mundo. Vamos ao texto, João 18, 33. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. E o diálogo continua. Pilatos, depois de dizer 3 vezes que não encontrou nada em Jesus, ele mesmo assim manda crucificá-lo, e no final ainda lava as mãos. Mas essa declaração de Jesus fez com que Pilatos debochasse dele. O que tem eu contigo? O que tem a ver eu com isso aí? Tu é rei, é? E aí Jesus diz: por isso eu vim, para falar a verdade. E aí Jesus toca num ponto crucial da época: a verdade. E aí ele chama a atenção de Pilatos, e Pilatos diz: o que é a verdade? Porque para o povo romano a verdade era uma construção, eles determinavam o que era a verdade. Então veja, Jesus aqui ele está sendo julgado pelo contexto político da época, ele está sendo julgado pelo contexto religioso da época,
E no final ele ainda é julgado pelo contexto social da época, porque lá na frente o povo escolhe Barrabás para salvar. Então Jesus é negado por todos. Pilatos, a política o ignora, os religiosos o ignoram, e no final o próprio povo o ignora. Sabe? Mas Jesus mantém a sua posição. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. E a gente pega isso aqui de forma equivocada para achar que o reino de Deus não é aqui. Mas quando a palavra mundo aqui é cosmo, é ordem, é disciplina, é sistema. Então Jesus está dizendo assim: olha, o meu reino não é como o de vocês. Jesus está dizendo: olha, o meu reino não é daqui, mas eu vim para cá. O meu reino é para cá. Embora ele não tenha essa ordem como é a ordem de vocês, mas ele veio para mudar a ordem. Então Jesus está vindo para mudar completamente a ordem das coisas. E o reino de Deus, ele é contraintuitivo. O maior é o menor. O maior tem que servir. A riqueza não é mensurada por acúmulo, mas por generosidade. Se eu quiser viver, eu tenho que morrer. Então veja, Jesus está dizendo: olha, o meu reino não é como o de vocês. O meu reino é diferente. E Jesus disse: se o meu reino fosse como o de vocês, eu daria uma ordem, e os anjos viriam aqui e acabariam com tudo. A Bíblia fala de um anjo que numa noite matou 185 mil guerreiros. Imagina o que Jesus não poderia fazer ali com uma simples ordem. Uma simples ordem. Mas ali ele está dizendo: olha, o meu reino não é daqui, mas é para cá. Eu vim trazer o reino. Por causa do reino ele foi enviado. Lucas 4:43. Contudo ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino, o evangelho do reino em outras cidades, pois precisamente para isto fui enviado. Em Colossenses 13, 14, ele diz: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos enviou para pregar o reino. Mateus 10, 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino de Deus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. O plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus sempre foi o reino. Lá em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes ordenou: sedem férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E com Jesus ele diz: olha, ide, por onde? Por todo mundo. Para fazer o quê? Pregar o evangelho. Batize em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vão. O plano de Deus sempre foi as nações da terra. Isso nunca mudou. E quando Jesus vem, ele vem estabelecer isso. Sabe, a gente fica vivendo uma ideia de que parece que a gente é
forasteiro, que a gente está num lugar estranho e que a gente tem que ir embora. Sabe, o marxismo cultural, ele quer ocupar a terra, ele invadiu as faculdades, invadiu a política, invadiu tudo. Essa geração woke agora, que quer dizer o conceito de família, eles querem invadir a terra. O islamismo, através da Sharia, eles querem conquistar a terra. E muitos crentes estão querendo ir embora. Quando na verdade Jesus diz: olha, ide. Jesus não mandou a gente especular, Ele mandou a gente ir, pregar e ganhar as nações. Esse é o evangelho do reino. Eu não estou falando que aqueles evangelhos que eu citei no início estão errados, mas eles dão ênfase a algo específico. Eu não estou dizendo que não tem evangelho da prosperidade, mas eu te garanto, existe prosperidade dentro do evangelho. Eu não estou dizendo que não tem evangelho social, mas eu te garanto, existe social dentro do evangelho. Eu não estou te dizendo que não existe o evangelho da paz, mas existe paz dentro do evangelho. Tudo está dentro de um contexto do reino. É um reino que nós aqui, todos nós já fazemos parte. E nós precisamos tomar posse disso. Porque senão a gente vai viver aqui, sabe, sem entender o que foi a cruz de Cristo. O que foi aquilo. Sabe, Jesus venceu na cruz. Ele venceu. Sabe, o nosso rei, ele não venceu com espada, ele não venceu com bomba atômica, ele não venceu com tiro, com bazuca, ele venceu com uma cruz. A cruz venceu a espada, a cruz venceu as bombas, a cruz fez com que o Império Romano sucumbisse, os bárbaros se converteram, e hoje o reino avança. Sabe, eu quero trazer hoje uma perspectiva diferente, e eu quero dizer para você que o reino de Deus não recua, ele avança, e ele continua avançando. Ele continua avançando. Um astronauta foi lá na lua pregar o evangelho, porque o reino de Deus continua avançando. O reino continua avançando. Não viva aqui querendo: Deus não aguenta a hora de ir para o céu. Querido, debaixo de muito temor. O céu é um lugar intermediário. Eu li o final da história, e eu descobri que o fim não é o fim. O fim é uma pessoa, é Jesus. E a Bíblia diz que uma nova Jerusalém virá, e ela descerá sobre a terra, e nós teremos um novo céu, uma nova terra. Não precisaremos mais do sol, porque o trono de Deus vai iluminar as nações. Do trono de Deus vai fluir um rio, e do outro lado vai ter uma árvore que vai dar 12 frutos, que vai alimentar as nações da terra. O nosso rei, ele vai reinar para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus reina. O reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. O reino chegou. O reino chegou, queridos. O carpinteiro de Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode. O rei dos reis veio de lá, o Senhor dos senhores veio de lá. Ele venceu a morte. Paulo vai dizer em Colossenses 2, 14 e 15: e cancelou a escrita de dívida que consistia em uma ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz.
Queridos, Pilatos, Caifás, Herodes e essa galera aí, eles não estavam julgando Jesus. Ninguém julga Jesus, você é julgado por ele. A Bíblia diz que na cruz Jesus despojou todo o principado, toda a potestade. Esse termo era o termo usado no mundo antigo. Quando um exército vencia outro, eles voltavam para sua cidade com o exército vencido, nu, sem arma, e faziam desfile em praça pública, e o povo aplaudia. Paulo está dizendo aqui que Jesus fez o mesmo. Na cruz, Jesus pegou todos os principados, todas as potestades, tirou deles todas as armas, deixou eles nus, e desfilou no mundo espiritual, porque Ele é digno, porque Ele venceu, porque Jesus venceu, porque Ele venceu. Daniel fala muito, e eu queria, Daniel 2, 44, 45. No entanto, na época do governo desses reis, entenda Herodes, Pilatos, entenda Caifás, é lá o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todos sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que mediante um só golpe fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo é lá o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Uma pedra foi lançada lá no Gólgota, e ela destruiu todos os mundos, todos os impérios, todos os exércitos da terra, todo o sistema mundano, querido, já foi destruído na cruz do Calvário. Tudo aquilo ali, e um novo reino foi inaugurado, o reino de Deus, o reino de Deus, um novo reino. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é justiça, alegria no Espírito, é paz, alegria. Sabe, esse é um tema que eu gosto muito, alegria. Eu vejo tanto cristão triste, tanto crente triste, chorando, e parece que ser alegre não é ser espiritual. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu não sei qual é a tristeza que você está carregando hoje, eu não sei qual é a dor que você está carregando hoje, mas tem alegria no Espírito, no reino de Deus. Eu não sei o que está tirando a tua paz, mas no reino de Deus tem paz. O pastor, quando pegou o microfone, ele falou de cura, que hoje vai ter cura. Eu fico atento às coisas que estão acontecendo. Querido, no reino de Deus não tem enfermidade. Então se você está aqui hoje enfermo, hoje tem cura para você, hoje tem libertação para você. Se alguém disser o reino está ali, o reino está acolá, não creia, foi o que Jesus falou, porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está aqui hoje. O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. O reino de Deus está aqui agora. Hoje Deus vai te curar.
Sabe, submeta sua dor ao domínio de Deus, ao domínio do reino. Tire ela desse reino de trevas e coloque ela no reino da luz. Porque na verdade, essa é a diferença. Esse termo secular que eu falei lá no início, surgiu de uns anos para cá, muitos anos. Mas biblicamente falando, essa dicotomia material, espiritual, céu, terra, essas coisas não existem. Biblicamente falando, existe o reino das trevas e o reino da luz. O seu trabalho, ele não é secular, ele é sagrado. O lugar onde você vai não é secular, é sagrado. Sabe por que eu sei que é sagrado? Porque você está lá. E você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Então se tem escuridão, você chegou luz naquele lugar. E algo vai acontecer, algo vai mudar. Se você chegou e não tem tempero, o sal chegou, vai temperar. E as coisas vão mudar. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que fomos enviados. Eu preciso encerrar, eu tinha muito ponto. Eu quero encerrar com o último texto, Apocalipse 5, 2, 6. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João está na ilha de Patmos. Todos os outros discípulos já morreram. Ele ouviu a história, ele presenciou a morte de alguns, e ele é o último remanescente, e ele está num lugar que não tem como sair. E provavelmente ele está pensando: acabou, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas acabou. Mas de repente ele tem uma visão, e uma voz vem e diz: sobe aqui. E ele vai até o céu, e ele começa a ter uma visão do céu. E quando ele chega lá, ele sente um desespero, ele começa a chorar, porque ele vê um livro, e ele sabe que aquele livro precisa ser aberto. O Espírito fala isso dentro dele, mas ele vê que não tem ninguém para abrir o livro. E um anjo brada do alto, diz: quem é digno? Essa é a pergunta que está no céu: quem é digno de abrir o livro? E ele, angustiado, chorando, o ancião chega e diz: calma, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro. Mas quando João olha para o trono, ele não vê o leão, ele não vê um homem, ele vê um cordeiro. E ele ainda diz assim: parecia que ele tinha sido morto. Esse texto, ele vê o cordeiro, querido,
ele vê o Cordeiro. Quem reina é o Cordeiro. Quem está lá no trono é o Cordeiro. É Ele que reina. É Ele que reina pelos séculos dos séculos. Sabe, querido, aqui pode estar difícil, mas eu quero te dizer uma coisa: no trono de Deus está tudo normal, porque o Cordeiro está no trono. Aquele que foi morto está no trono. Ele venceu a morte. Ele foi no inferno. Toda a autoridade foi dada a Ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo Ele já conquistou para nós. Tudo Ele já fez. E hoje Ele está nos chamando a fazer parte deste reino. Arrependei-vos, mude a mente, porque chegou o reino de Deus. Porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus está no nosso meio. Não é um leão poderoso que está lá, é um cordeiro. É a faceta mais humilde de Cristo, mais simples. Foi Ele que venceu. Submeta a sua dor ao reino. Coloque ela hoje, tira ela das trevas e transporte ela para o reino. Você pode fazer isso. O que está doendo? O que está te matando? O que está trazendo sofrimento para você? Submeta, subjugue isto ao reino de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero dizer que o céu invadiu a terra há 2000 anos atrás. O céu, Jesus veio para a terra há 2000 anos atrás. Tudo está consumado há 2000 anos atrás. Tetelestai, está consumado. Ele venceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás Cristo venceu. E hoje o meu apelo é diferente. E eu queria chamar aqui na frente quem quer viver o reino de Deus. Quem quer viver o reino de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você que está enfermo, você que está doente, hoje submeta essa enfermidade ao reino de Deus e saia do seu lugar. Você que está passando por problema na família, no seu casamento, com seus filhos, submeta esse problema ao reino de Deus e saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como
consiste só em palavras. O apóstolo vai dizer que na manifestação de poder, para sempre há. o poder de Deus invade a terra. O Império Romano sucumbiu ao poder de Deus. Os bárbaros sucumbiram ao poder de Deus. Nós achamos há 100 anos atrás que o nazismo venceria, mas Jesus desatou o nó da história. Ele orquestra tudo, Ele tem o controle sobre tudo. Ele é o Rei dos Reis. Ele reina de eternidade em eternidade. O reino de Deus é como uma joia que quando você encontra, você guarda, aí você vai, vende tudo que tem, volta e compra aquele terreno só para ficar com aquela joia. Que hoje você encontre a sua joia, que hoje você encontre o reino, que este reino venha sobre a sua casa, que este reino hoje venha sobre a sua família, que este reino hoje venha sobre a sua vida. Oh, Deus, eu te peço, o teu reino consiste em manifestação de poder. Então, Pai, manifesta o teu poder aqui agora. Toca essa pessoa que não veio aqui na frente, lá na cadeira onde ela está. Eu quero dar uma ordem a todo principado, toda potestade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Eu dou uma ordem a todo principado, toda potestade, que caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de tristeza, espírito de enfermidade, espírito da morte, eu dou uma ordem agora, bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha o reino, que venha o reino, que venha o reino, o reino. Eu profetizo sobre a sua vida uma semana cheia da presença de Deus. Eu profetizo o reino de Deus na sua casa. Eu profetizo o reino de Deus no seu trabalho. Eu profetizo o reino de Deus na vida dos seus filhos. Eu profetizo o reino de Deus sobre o Acre. Eu profetizo o reino de Deus sobre o Brasil. Eu profetizo o reino de Deus sobre as nações. É chegado o reino de Deus. Se Jesus não voltar essa semana, semana que vem você volta aqui pra gente adorar, porque Ele é digno de louvor, de adoração, para sempre, pelos séculos dos séculos. Vai em paz, que Deus te abençoe.